Paz, queridos. Bom dia. Oh, que bom tê-los aqui. A palavra ministrada hoje será em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. E o versículo 17 em diante. Lucas 15, 17. Diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui o Senhor nos ajudou, esteve conosco, e somos gratos porque hoje, mais uma vez, a sua misericórdia foi renovada em nossas vidas. Se o Senhor não quisesse, nós não estaríamos aqui agora. Se não fosse da sua vontade, nós não teríamos aberto os nossos olhos. Se hoje acordamos, é porque verdadeiramente o Senhor quis. Somos gratos pela vida, somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo e há de fazer. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos fazermos a diferença. A sua misericórdia nada mais é uma oportunidade para fazermos aquilo que é certo. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que a sua presença nos restabeleça, nos fortaleça nessa manhã e continue conosco, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento em nosso caminho, em nossa direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais. É uma realidade da nossa oração, não é verdade? A Bíblia fala que a causa da misericórdia de Deus se renovar em nossa vida é porque ela se renova pela manhã. Então, da mesma forma, toda vez que a misericórdia se renova, de certa forma na Bíblia, quando Jesus ia ressuscitar alguém, ele dizia: ele só está dormindo, ela só dorme. Então, mas a pessoa estava morta, mas para Jesus estava dormindo. Para Jesus estava dormindo, mas ela estava morta. E isso quer dizer que toda vez que, para Jesus, toda vez que nós dormimos, nós morremos. Porque toda vez que ele ia ressuscitar alguém estava morto, alguém que estava morto, ele dizia: apenas dorme. Mas a palavra do Senhor também diz que ele vela, lá em Salmos diz que ele vela os nossos sonos enquanto dormimos. Só se vela morto, mas ele vela os nossos sonos. Então quer dizer que toda vez que você dorme, você morre, e toda vez que você acorda, você ressuscita. Por isso que a misericórdia, a causa de você estar vivo pela manhã, é porque a misericórdia se renovou hoje mais uma vez. Então, se você acordou hoje, é porque o Senhor te ressuscitou novamente. Se você abriu seus olhos hoje, é porque o Senhor está te dando a oportunidade de fazer tudo certo, de viver uma coisa nova. Está aqui um motivo: queremos ser gratos por alguma coisa. Por que não sermos gratos hoje pela vida? Será que você pode celebrar pela sua vida nessa manhã? Será que você pode dar glória, aleluia, e agradecer a Deus pela sua vida? Oh, glória, maravilha, obrigado, Deus, coisa linda.
Deus é muito bom. Mas não é sobre isso que eu vou pregar, né? Vamos falar um pouco de uma história que você já conhece, o filho pródigo. Mas o meu foco então dessa palavra é justamente aonde nós lemos. Você já conhece a história e, para você entender um pouco mais, disse no versículo 11 que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porco. E desejava encher seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E aqui se inicia então aonde nós lemos. Então observe o filho pródigo, ele vai pedir agora, o pai está vivo e ele vai pedir uma herança. Ele vai pedir a sua parte enquanto o pai está vivo. Enquanto ele está vivo, é certo que pelos decretos só se pede uma herança quando um pai morre. Só se revoga uma herança quando o pai morre, então é repartida a herança. Mas aqui, de certa forma, na palavra, não está errada, porque está simbolizando este momento atual da nossa vida. Porque o nosso pai está vivo e somos herdeiros e pedimos a herança a todo momento. A todo momento pedimos alguma coisa para o Pai do céu. E Ele nos concede o tempo todo, assim como o Pai concedeu ao filho pródigo, assim também o Pai também nos concede a todo momento a vitória. Mas somos nós que decidimos como gastar o que Ele entrega em nossas mãos. Somos nós que decidimos o que fazer com o que Ele entrega em nossas mãos. Somos nós que fazemos as escolhas certas ou erradas. Então a escolha sempre será nossa. Você pode se multiplicar aquilo que Deus colocou em suas mãos, ou você pode perder tudo. É como se o pai estivesse dizendo: eu já entreguei o meu amor por você, eu já entreguei o meu filho por você, eu já entreguei a herança do céu por você na terra. Você aceita esse amor se quiser, você aceita essa herança se quiser. Mas quando a gente aceita algo, a gente precisa entender que também é como se fosse uma logística. Jesus não obriga ninguém a aceitá-lo. Jesus não obriga ninguém a ficar com Ele. Mas se ficar, tem que ser desse jeito. Então não é questão que Deus é mau. A escolha é sua se você quer Jesus ou não. Porque quando fazemos coisas erradas, escolhas erradas para a nossa vida, nós não queremos saber se vai dar errado. A gente quer viver aquilo. A gente não fica perguntando se a gente vai viver coisas erradas. Qual é o decreto aí? O que vai acontecer se eu errar? O que vai acontecer com as consequências? Nós não queremos saber das consequências. Nós queremos é fazer. Nós queremos é viver. Não é assim quando acontece, quando você está ali querendo namorar alguém. Eu disse isso outro dia, querendo namorar alguém, isso e aquilo, e quando você talvez está cego, e o seu pai e sua mãe estão dizendo: não faça isso. Aconteceu isso talvez com você? Não faça isso, não faça aquilo. Você fala: mas é ele que eu amo, mas é ela que eu amo, eu quero ele para mim. Ele é tudo para mim. Conheceu uma semana. Ele é tudo para mim. Ela é tudo para mim. É o amor da minha vida. Você não quer saber das consequências. Não vá com esse amigo, não faça isso. Mas aqui o pai deu a herança, entregou a herança. E o pai entrega a herança dele todo dia para você. O pai entrega a herança dele todo dia a palavra do Senhor diz que ele derramou toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então todos os dias você vai ali e pega um pouco daquela bênção, pega um pouco da sua herança.
Só que o que você está fazendo com essa herança? E aqui o filho pródigo, a Bíblia diz que ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo, ele vai viver dissolutamente, desvairadamente, ou seja, loucamente. Ele vai perder tudo. E tem hora que as pessoas não conseguem entender que perderam tudo. Tem pessoas que já perderam tudo e acham que tem tudo. Tem pessoas que vivem cegamente achando que estão com tudo e já perderam. Só que tem um resgate para você se você acreditar. Só que tem uma nova história para você se você acreditar. Mas aonde está o foco dessa pregação hoje? Diante do que eu estou dizendo aqui, é justamente aqui. Ele desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Mas aqui no versículo 17 diz: e caindo em, quando ninguém lhe der nada, cai em si. Aqui está o foco da minha palavra. Quando ninguém te der nada, caia em si, porque antes você tinha tudo. Ei, tudo um dia na sua vida que você perdeu o controle, um dia já esteve no controle das suas mãos. Não tem como você perder controle de algo que você nunca esteve à frente. Ninguém pode perder algo que nunca teve. E quando você fala eu perdi, quer dizer que você tinha. Quando você diz eu tinha isso, eu perdi isso, então você tinha isso. Então tudo que você perdeu o controle na vida, em qualquer área da sua história, um dia você já esteve no controle dela. Aqui diz que ele perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, ninguém lhe deu nada. Quando ninguém lhe der nada na vida, caia em si. Caia em si e se levante e faça uma nova história acontecer. Quando ninguém lhe der nada, não espere de ninguém. Quando ninguém te der nada, caia em si, levante novamente, porque o Pai te espera com a mesma herança. Porque tudo que é dele é seu. Não é sobre o que você perdeu, é sobre o que ele ainda tem para você. As pessoas ficam focadas naquilo que elas perderam. Já era para o filho pródigo ter voltado para a casa do pai há muito tempo, mas ele não voltou, por quê? Porque ele estava envergonhado. Ele estava envergonhado porque ele perdeu tudo que o pai entregou. Só que tudo que é do pai é do filho, e tudo que é do pai é seu. O que você perdeu não se iguala àquilo que ele tem preparado para você. E ele agora está com fome e ele vai buscar comida, porque agora, queridos, observem, ele perdeu tudo e não tinha emprego. E agora ele vai justamente buscar um emprego com um criador de porcos. Que loucura deixar de cuidar das coisas do pai para criar porcos. Criar porcos naquela época era uma vergonha, porque os judeus não comiam coisas impuras, e o porco naquela época era impuro até então, e eles não podiam tocar em porcos, e os porcos também não podiam estar ali presentes naquela terra. Então eles criavam porcos sobre um criatório para que o porco não tocasse na terra, porque senão ia contaminar a terra, porque para eles não podia comer carne de porco. Então agora ele vai arrumar emprego criando porcos. Imagine agora o inimigo zombando da cara dele, sabendo quem ele é. Ele estava com fome e ele precisava de emprego. Ele estava com fome e ele precisava de emprego. Ele estava com fome e disputava comida com porcos. Ele estava com fome, estava sem dinheiro, mas aceitou o emprego do criador de porcos. Na sua fome você aceita qualquer coisa? Na sua carência você aceita qualquer coisa?
Na sua solidão você aceita qualquer coisa? Na sua tristeza você aceita qualquer proposta? Quem é você quando você não tem nada? Porque quando você tem tudo, você faz do jeito que você quer e não pergunta para Deus. Mas quem é você quando não tem nada? Você, na sua fome, você troca a sua essência por qualquer coisa? Por isso eu disse: quando ninguém te der nada, cai em si, mas não se entregue para qualquer um. Quando ninguém te der nada, caia em si, se levante para recomeçar, mas não se entregue a qualquer coisa. Porque as pessoas só vão cair em si quando estiver na lama. E ele literalmente estava na lama, no chiqueiro com os porcos. E quando ele estava ainda criando porcos, ainda cuidando de porcos, ele viu a comida do porco, as bolotas que ele estava comendo ali, no meio daquela lavagem. Ele teve fome e ele quis a comida dos porcos. Quando fazemos escolhas erradas em nossa vida, escolhemos qualquer coisa e queremos colocar para dentro da nossa vida qualquer coisa também, porque nos tornamos iguais àquilo que escolhemos. Porque ele queria a comida dos porcos, porque ele estava com os porcos. Você se torna igual àquilo que você escolhe. O que você está escolhendo para a sua vida? Qual tipo de amizade você escolhe? Qual tipo de circunstância você escolhe? Você não pode escolher qualquer um, isso é para todas as áreas da sua vida. A carência tem dominado a mente, o emocional das pessoas. Elas não aguentam esperar, é como uma promessa. As pessoas são tão carentes de respostas que quando uma coisa não acontece, elas escolhem qualquer coisa para suprir aquilo que não aconteceu de Deus ainda. E aqui agora o filho está lutando. O filho pródigo, um dia ele estava no controle porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Eu digo tudo não de condições, porque ele tinha. Eu digo no controle. Porque quando você perde o controle da sua vida, você faz escolhas erradas. O problema não são as escolhas erradas. O problema são as consequências delas. Ei, qual é o nosso problema? O nosso problema é uma coisa que as pessoas não entendem. Porque é gostoso errar. Ei, pecado é gostoso. O pecado é gostoso. Se não fosse gostoso, não tinha valor e ninguém caía. O pecado é gostoso, mas ele tem prazo de validade. Ele é como um vício que acaba rápido, para que você volte a fazer a mesma coisa de novo. Não é assim o vício? A pessoa acaba o prazer daquele vício, acaba ali os sintomas, acaba o que ele está vivendo, ele vai o quê? Tem que fazer de novo. É a mesma coisa, só que aqui está o erro, porque a gente não pensa na consequência. Todo mundo quer plantar, e ninguém se importa, porque as pessoas pensam que quando você planta uma semente, vai nascer uma semente. Opa, não tem problema, eu plantei uma semente, vou colher uma semente. Só que não é bem assim, queridos. Quando você planta uma semente na terra, você esquece que nasce uma árvore, e essa árvore dá muitos frutos com muitas sementes. Quer dizer que a consequência do que você plantou é muito maior do que aquilo que você plantou. Você planta uma semente e ganha uma árvore toda de consequência. E juntamente com você vai indo toda a família, porque todo mundo faz parte da sua família e vai provando. E juntamente com a família vai indo os amigos, e juntamente com os amigos, e aquilo, quem está com você vai contaminar com você. Vocês estão aqui? Ei,
Meu foco não é desanimar você, pelo contrário, fazer você reagir para a vida, fazer você se levantar, fazer você cair em si, fazer você entender que você pode estar na lama, mas você ainda tem um Pai celestial. Você pode estar na lama, mas o seu Pai não mudou. Você está na lama, mas o seu Pai não está na lama. Você pode estar sofrendo, mas o seu Pai não está sofrendo. Ei, o seu Pai celestial não entra em crise quando você está em crise. Ele é o mesmo, Ele continua esperando você no mesmo lugar que você o deixou. Aleluia. E observe ainda no versículo 16: desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quando você faz escolhas erradas, você esquece até quem você é. Você perde a sua identidade. Porque observe, ele está se comparando aqui. Quem ele era? Ele era herdeiro do pai. Ele era filho do, mas estava se comparando aos empregados. Ele estava se comparando aos empregados. Até os empregados comem melhor do que eu estou vivendo agora. Porque até os empregados estão na casa do pai, e na casa do pai não falta nada. Se os empregados comem bem, imagine eu, que sou filho. Só que ele não estava se comparando como filho. Porque quem faz escolhas erradas, deixa de acreditar que é filho. Quem faz escolhas erradas, perde identidade. Quem faz escolhas erradas, não se vê como filho. Por isso se culpa o tempo todo, por isso se atormenta o tempo todo. Quem faz escolhas erradas se compara com aquilo que é pior. Ele esqueceu a identidade dele e começou a dizer até os empregados. Ele poderia ter dito: eu sou filho, eu vou voltar para a casa do pai, porque o pai não me abandona. O pai é sempre comigo. Não é porque eu perdi a herança que eu deixei de ser filho. Não é porque eu perdi a herança que eu deixei de ser herdeiro. Eu perdi a parte que ele me deu, mas não perdi o meu pai, que é a herança viva neste momento. Vocês estão me entendendo? Por que as pessoas não tomam decisões certas? Por que precisam as pessoas primeiro cair na lama para depois cair em si? Por que as pessoas preferem cair na lama para depois ter um posicionamento? Ei, chega uma hora que vai ficando repetitiva a sua oração. Você vai orando a mesma coisa, é uma vã repetição. Você vai orando o tempo todo dizendo a mesma coisa para Deus, dizendo a mesma coisa. E a sua oração pode ser bonita, a sua oração pode ser com eloquência, a sua oração pode ser maravilhosa, pode ser poderosa, mas ela não tem posicionamento. Oração que não tem ação não tem movimento. Se não tem movimento, não tem posicionamento. Chega uma hora que o pai não precisa fazer nada. Ei, tem duas parábolas antes dessa: a ovelha perdida, a dracma perdida, e um filho que se perdeu. Ele não estava perdido, porque filho não fica perdido. Quem é filho não fica perdido. Quem é filho, quem tem identidade celestial, não fica perdido. A dracma e a ovelha estavam perdidas, mas o filho não fica perdido, porque ele tem uma identidade celestial. Ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele veio, e ele sabe o caminho de volta. Filho sabe o caminho de volta da casa do pai. Então, quem sabe o caminho de volta não está perdido, se perdeu. Mas chega uma hora que nós precisamos nos achar. A pior coisa não é somente ser perdido em nossas decisões. A pior coisa é achar que está certo estando dentro de uma igreja. Porque aqui no caso os dois filhos estavam perdidos. O que ficou lá de dentro e o que ficou do lado de fora.
O que estava lá de dentro não conhecia o Pai, o que estava fora teve que cair em si para conhecer. Porque precisamos ir para a lama muitas vezes para reconhecer que o Pai está com a gente. Ei, falamos muito sobre o reino de Deus. O reino de Deus é chegado a vós, verdade. O reino de Deus chega através das parábolas. O reino de Deus chega através da palavra. O reino de Deus chega através da escritura. O reino de Deus chega através do Espírito Santo que habita em você. O reino de Deus já está em você, ele já chegou em você. Mas não falamos da glória de Deus. Porque o reino de Deus é chegado. Mas quando a glória de Deus é chegada, ela enche todo o ambiente. Ela enche todo o ambiente. Então se manifesta o poder através da glória de Deus. Porque a glória de Deus muitas vezes não enche. Ei, o reino de Deus é chegado, a presença de Deus é chegado, mas a presença não é a glória dele. Porque a glória dele tem a ver, ou seja, ela é manifesta aonde as pessoas estão mudando, não estão pecando. É onde as pessoas estão vivendo uma mudança. Então acontecem curas, acontecem maravilhas, acontecem muitas coisas, porque as pessoas decidiram mudar. Então a glória dele enche o templo. Já viu quando você está orando e ele está se entregando a Deus? Você está no seu secreto, você está orando a Deus. E quando você está no seu secreto orando a Deus, você sente uma mistura de calafrio com quentura ao mesmo tempo. É como se fosse um turbilhão dentro de você. Você começa a chorar, dá vontade de rir, dá vontade de chorar. É como fosse um turbilhão de sentimentos dentro de você, e você só sabe que é a presença de Deus. Não importa se é calafrio, se é quentura, se é arrepio, não importa o que você está sentindo, você começa a chorar, você sabe que Deus está ali com você, e você começa a se encher naquele momento, porque você está sendo sincero com Deus, dizendo: Deus, eu não quero errar, Deus, eu não quero errar, me ajuda na minha fraqueza. Então Deus vai te enchendo, vai te preenchendo, Deus vai transbordando você de dentro para fora. Então a glória começa a ser manifesta dentro de você, e você começa a transbordar, até que você chora, até que você tem um alívio, até que você diz: obrigado Deus por esse refrigério. Ei, é isso que o Senhor está te convidando para dizer hoje. Ele quer encher a casa, Ele quer encher o templo da sua glória. Ele não quer somente que o reino esteja em você, Ele quer te preencher da glória dEle, para que você veja o poder dEle agindo na sua vida. E aqui ele se compara aos trabalhadores, e uma das piores destruições da vida de um cristão tem sido a comparação. Porque é quando você está caído que você começa a se comparar com quem está bem. É quando você está caído, porque quando você está bem você não se compara com ninguém. Quando você está bem, você não se compara com ninguém, você é só grato. Mas quando você está mal, você começa a se comparar com todo mundo que está mais ou menos acima de você. Você começa a dizer: poxa, eu tenho tudo que essa pessoa tem, por que não dá certo? Poxa, eu faço tudo que essa pessoa faz, por que não dá certo? Poxa, eu tenho o mesmo curso que essa pessoa tem, por que eu não rompo barreiras? Por que eu não alavanco? Você começa a dizer: poxa, eu tenho até mais estudo que aquela pessoa, por que dá errado? Todo mundo já se comparou um dia, e a comparação é uma destruição. Aliás, a comparação é uma distração para que você não fique focado naquilo que Deus preparou para você. Você começa a se comparar com aquela: nossa, ela é tão mais bonita que eu, nossa, o emprego dele é muito melhor. Talvez você tenha o mesmo emprego, mas só porque ele é feliz, está sorrindo, e você não está. Presta atenção aqui. Ele está se comparando, ele está arrebentando com o emocional dele. É uma covardia você se comparar com alguém. É uma covardia você se comparar com alguém que está no nível acima de você. É uma covardia com você mesmo. Quer se comparar?
Se compare com alguém que está no mesmo nível que você. Então você vai olhar para ele e dizer: realmente eu preciso mudar, porque ele está no mesmo nível que eu, faz tudo o que eu faço, mas está feliz. Se compare com alguém que está no seu nível. Não se compare com alguém que está acima de você, porque você vai sofrer. Se alguém está a um nível acima, é porque ela tinha que chegar até ali. Ela já chegou ali. Se compare com quem vive a mesma coisa que você. Gente, que covardia é essa? Você se comparar com uma pessoa que é feliz, mas nunca teve um filho morto, nunca teve um filho preso, nunca teve. Aquela pessoa é feliz, aquele pai é feliz, aquela mulher é feliz, aquela esposa é feliz. Que covardia você se comparar com uma pessoa que nunca traiu, que nunca foi traído, e você fala: nossa, a família é bonita, a grama é mais verde. Que covardia. Pare de se comparar. O inimigo está distraindo você, está tirando você do foco. Você não pode parar, você tem que continuar, você tem que se levantar, tem que se erguer. Você precisa cair em si hoje e dizer: eu vou sair dessa lama, não aceito mais ficar desse jeito, não aceito mais viver dessa forma, não aceito. Você precisa, não é Deus que vai tirar você disso, é você que vai se levantar e falar com Deus: Deus, eu me levantar-me-ei e irei para o Senhor, porque só do Senhor tem a resposta que eu preciso. Eu posso ter perdido tudo, mas do Senhor eu tenho tudo. Estão aqui? E é isso que ele vai fazer, olha aqui: e caindo em si. Só que quando ele cai em si, ele se compara. O inimigo é astuto. Quando ele percebeu que ele caiu em si, ele fez ele se comparar. Tipo, você não vai sair desse... Não, você tem que ficar aqui na lama. Olha o versículo 18 para a gente andar. Levantar-me-ei e irei ter com meu, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante, já não sou digno de ser chamado seu filho. Está vendo aqui? Olha aqui. Já não sou digno de ser chamado seu. Olha aqui. Viu a identidade que ele criou para ele? Já não sou digno de ser chamado seu filho. Viu como a identidade dele já estava distorcida? Quem é digno? Ninguém é digno de nada. Ninguém é digno de nada, ninguém merece nada. Jesus não trabalha com meritocracia. Jesus não trabalha com Jesus não existe mérito. Eu fiz mais. Não, com Deus não tem disso. Você alguém pode ter feito mais, mas se Ele quiser honrar você, Ele levanta você na frente daquele que fez mais. Com Jesus não tem meritocracia, não tem mérito. Ninguém merece nada com Jesus. Por que ninguém merece nada? Porque graça é favor imerecido. Ou seja, graça é favor imerecido. Você não merece, mas pela graça Ele te dá. Você não merece, mas por causa da graça Ele te entrega. Você não merece, mas por causa da graça Ele entrega para você. Você não merece nada, mas Ele te dá porque Ele é seu Pai. Levantar-me-ei, queridos, aqui começa um ensaio. Aqui, presta atenção em mim. Aqui começa um ensaio. É sobre isso que eu quero falar aqui. Não adianta ficar falando, ensaiando e não fazer. Ele estava na lama, ele estava no chiqueiro, estava com fome, mas ele caiu em si. Quando ele caiu em si, o que ele fez? Ele começou o ensaio dele. Olha aqui, ó. Levantar-me-ei. Olha ele falando com ele mesmo, olha. Levantar-me-ei. É como se ele estivesse olhando no espelho. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, eu vou falar para ele ainda. Não vou só levantar e vou até ele, não. Quando chegar perto dele, eu vou falar para ele, olha. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Observe isso, queridos. O versículo 18 está dizendo que ele começou a ensaiar o que ele ia fazer. Qual é o problema nosso? Muitas vezes nós até ensaiamos: eu vou ser feliz, vai dar certo, esse ano vai ser maravilhoso,
Principalmente na virada do ano, né? Esse ano vai ser maravilhoso, esse ano vai ser isso, eu vou fazer isso. Você começa a anotar os seus projetos. Vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. E você não faz nada. Mas olha o que esse homem está dizendo, ele estava cansado. Ele caiu em si e se levantou. Olha, primeiro ensaiou, né? Levantar-me-ei, no versículo 18, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Olha o versículo 20. E levantando-se, coisa linda. No versículo 18 ele ensaia. No versículo 20 ele tem ação. No versículo 18 ele ensaia. No versículo 20 ele tem ação. Talvez isso está faltando na sua vida. Talvez você tenha só ensaiado, mas não tenha tido ação. Eu vou fazer, mas no versículo 20 você não se posiciona. Ele falou: levantar-me-ei, porque estava caído. Aí no versículo 20, olha, e levantando-se. E levantando-se, foi para seu pai. Ele agiu. Por isso que chega uma hora que Deus não está atrás mais de 1000 palavras ou 1000 orações. Ele está atrás de posicionamento. Porque a frase de sempre que a gente fala, não é verdade? Desculpas e justificativas. Desculpas e justificativas honra você, mas não transforma a sua vida. Desculpas e justificativas enganam pessoas, mas não transforma a sua vida. Então chega uma hora que a gente precisa cair em si, parar com as desculpas, parar com as justificativas e falar: quem precisa mudar sou eu, quem precisa se levantar sou eu. É eu que vou mudar, é eu que vou me levantar. Levantar-me-ei, vou fazer isso. Ei! Ele estava sozinho no chiqueiro. Estão aqui comigo? Ele estava sozinho no chiqueiro. Não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém. O pai não estava lá, os trabalhadores não estavam lá, não tinha ninguém lá. Mas ele estava ensaiando no chiqueiro. Ele caiu em si ensaiando no chiqueiro. Porque aonde no ensaio não tem plateia. No secreto não tem plateia. Quando você está sozinho não tem plateia. Quando você busca não tem plateia. Quando você está na sua dor não tem plateia. Não tem plateia no ensaio. Quando ele estava ensaiando, ele estava na dor dele, dizendo: levantar-me-ei. Talvez você vai querer: Deus, envia alguém para me ajudar. Deus, faz alguém, ninguém te ajuda. Talvez você está dizendo: Deus, envia alguém para me ajudar, e ninguém te ajuda. Talvez você pede ajuda para alguém e Deus não permite que aquela pessoa ajude você. Você vai ficar com raiva daquela pessoa, vai dizer: ela é má, ela não me ajudou no momento que eu precisei. E talvez é Deus dizendo: não, quem tem que se levantar é você, não é aquela pessoa que vai levantar você. Quem tem que ensaiar é você. Porque quem acostuma a ser levantado por uma vez vai querer ser levantado 1000 vezes. Quem costuma ser levantado por alguém não vai viver experiência sozinho. Não vai saber a força das suas pernas, não vai saber a força dos seus braços, não vai saber a força do seu emocional, não vai saber do seu potencial. Porque sempre tem alguém como a muleta ajudando a levantar. Vai chegar uma hora que você vai estar na lama da área da sua vida e não vai ter a muleta nenhuma ali. Vai ter somente os porcos zombando de você e falando com você: come as bolotas. E é nesse momento que você cai em si, se levanta e diz: levantar-me-ei. O Senhor está te convidando hoje a viver um ensaio essa semana. O Senhor está te convidando a viver um ensaio essa semana, esse mês, e dizer: eu vou fazer isso, eu vou viver isso, eu vou fazer isso. Qual lama que você está, meu irmão? Talvez você está esperando que alguém faça alguma coisa e é você que vai ter que levantar e falar: eu vou me levantar. Amém? Domingo de manhã é triste, né, gente? Mas é bom para levantar do chiqueiro.
É bom para levantar da lama do emocional. É bom para sair do emocional que está prendendo você e dizer: nossa, eu precisava tomar um tapa, um choque para acordar. Oh, vamos lá. No versículo 20, então, ele tem uma ação. Amém? E levantando-se. Então, é assim que aconteceu com você. O versículo 18 se cumpre hoje na sua vida. Você vai ensaiar. Na segunda-feira você vai se levantar e começar. O versículo 20 começa amanhã. Oh, fala com seu irmão, é amanhã. Fala assim, o versículo 20 é amanhã, viu? Fala, está chegando. Fala, você vai se levantar? Fala com ela, não importa o que você perdeu. O Pai tem muito mais do que você pensa. Ele vai se levantar agora. Então, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Cara, é coisa linda. Olha isso aqui. O pai viu ele de longe. Como é que o pai sabia que estava vindo? Como é que o pai sabia que estava vindo? O pai está te esperando o tempo todo. O pai não saiu da posição dele só porque você saiu. O pai não saiu da posição dele só porque você saiu. Ele continua no mesmo lugar te esperando. Ei, o pai sai correndo para abraçá-lo e ele sai correndo para abraçar o pai. O pai corre a metade, ele corre a metade, e o pai não quer saber se ele está fedorento, se ele está no chiqueiro, se está sujo, se ele tomou banho, se não tomou banho, com quem ele estava, onde ele estava, porque o pai não está acusando ele, o pai está dizendo: eu te amo. E o pai abraça ele sujo mesmo, o pai beija ele sujo mesmo. Porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e vivem segundo o seu propósito. Porque o filho voltou para o propósito. Aqui não é meu lugar. Fazer o que é errado não é o meu lugar. O filho entendeu que ser filho é ser dependente de Deus, não independente dele. Queridos, por que as pessoas ficam frustradas? Por que as pessoas ficam frustradas? Eu digo isso aqui sempre. Por que as pessoas se frustram? Por que as pessoas se desesperam? Porque a fé delas está nelas mesmas. Quando a sua fé está em você, você se frustra porque não aconteceu do seu jeito. Quando a sua fé está em você, você desespera porque o seu plano deu errado. Porque se você estivesse confiando no Senhor, pode não ter acontecido, e alguém pode chegar para você e falar: e aí, aconteceu nada até agora? O debochado pode chegar e falar: e aí, até agora a bênção não chegou, e aí, a promessa não se cumpriu? E você vai olhar e vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque a sua confiança está nele. Ei, quando Davi estava atrás das malhadas, não tinha plateia. Pastor, estou sozinho. Não tinha plateia para Davi. Tinha só as ovelhas. Quando Daniel estava na cova dos leões, não tinha plateia, só tinha ele e os leões.
E os anjos depois. Não tinha plateia. Quando José estava no calabouço, quando José estava no poço, não tinha plateia. Ensaios são sempre secretamente, é você e Deus. O que você ora no secreto, Deus te honra publicamente. O que você faz no secreto, Deus te honra publicamente. Ele estava no secreto dele. Pastor, como assim? Era lama, mas se tornou um secreto. Tudo se torna um secreto quando você entende que a sua identidade é celestial. Quando você entende que Deus está com você. Quando você para de ser independente e passa a ser dependente de Deus. Não, eu não escolho sem o Senhor. Eu não faço sem o Senhor. Eu não vivo sem o Senhor. É o Senhor. Senhor, me dá direção. Senhor, me dá discernimento. Vamos fechar. E o filho lhe disse no 21: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai e comamos e alegremos. Olha aqui, ele está falando de erro e o pai quer nem saber. Ele está se punindo perante o pai, e o pai não está nem aí pela punição dele. O pai está querendo abençoar ele. Pastor, como assim? O pai aveluda pecado? O pai passa por cima do pecado? Não, o pai perdoa quem tem posicionamento. O pai honra quem tem posição. Não adianta ficar falando, meu Deus, você não fez nada. Meu Deus, nada acontece. Meu Deus, eu quero morrer. Meu Deus, nada dá certo. Meu Deus, a porta não se abriu. Meu Deus, meu marido. Meu Deus, minha esposa. Meu Deus, meu filho. Meu Deus, é meu Deus, é meu Deus, a cura. Meu Deus, mas está no mesmo lugar. A mesma lama. Daqui a 5 anos, quando você olhar para você, você vai estar no mesmo cenário. Espero que não precise de 5 anos. Espero que amanhã, na segunda-feira, você já esteja no versículo 20. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Levantar-me. É isso que o pai quer de você. É isso que o pai quer de você. Que você volte a ensaiar. Voltar a ensaiar é voltar a crer de novo, é voltar a ter fé de novo, é voltar a orar de novo. Não essa oração aí, Deus, essa oração aí de, pelo amor de Deus, por favor, não aguento mais. Não, é essa oração dizendo: Senhor, eu sei que eu errei mesmo, eu sei que eu estou todo errado mesmo, eu sei que eu me sujei na lama mesmo, eu sei que eu pequei demais mesmo, mas isso não pode impedir que eu me levante e vá até o Senhor, e o Senhor me limpe novamente, porque o Senhor me lava sobre a sua palavra. O Senhor é o sol que brilha, é o sol da justiça sobre a minha vida. O que eu fiz, a sujeira que eu caí, não pode impedir que eu me levante e vá até a ti. Não é essa oraçãozinha de pelo amor de Deus, e Deus olhando para você. Que adianta essa oração se você não se levanta? Comece a ensaiar de novo. Ensaie o seu futuro. Seja protagonista da sua história. Ensaie a sua vitória. Ensaie, comece a ensaiar, porque só ensaia quem crê. Você já viu alguém ensaiar? Queridos, que não acredita que vai ganhar, que não acredita que vai conseguir, você só ensaia porque você sabe. Você já viu um time jogar que não treina? Você já viu, até quando você vai trabalhar em uma empresa, eles colocam você 3 meses de experiência. Você já viu alguém assinar carteira? Acontece. Sem antes ser treinado. Porque a experiência é no secreto.
A experiência não é quando você vence do lado de fora. A experiência é no secreto. Ei, quando Davi venceu o gigante, a experiência que ele teve com Golias não foi experiência. Ver Golias cair no chão não foi experiência, porque ele já tinha vencido Davi aqui. Nos ensaios dele, ele já estava com a funda dele há muito tempo, mirando nas latinhas. Não é mais um gigante. Gigante sempre será uma promoção para o seu secreto. Gigante é promoção para o seu ensaio. Gigante é promoção para o seu secreto. Deus não coloca um gigante para te assustar. Deus te coloca um gigante porque publicamente Ele vai honrar o seu secreto. Quando você tem uma vitória, a sua vitória está no secreto. Você não vence do lado de fora, você vence no secreto. As pessoas pensam que você está vencendo lá de fora, mas elas não sabem que você ensaiou muito. Você tem ensaiado? Eu fecho aqui. Aquele homem teve que ensaiar. E aqui, e só vou ler aqui 24. Porque este meu filho estava morto e revi, tinha se perdido e foi e começaram a ler até aqui. O meu filho que estava morto e revi. Mas o filho dele estava morto? Presta atenção. O meu filho estava morto e revi, mas ele estava morto? Então por que o pai está falando que o filho estava morto? Porque a vida é assim. Quando o filho matou o pai, quando o filho pediu a herança e foi embora, ele matou o pai no coração, porque o pai ainda estava vivo. Quando você pede a herança para alguém que está vivo, você está matando ele no seu coração, porque você não vai vê-lo mais. Porque daquele que morreu só restou a herança. O filho matou o pai no coração quando abandonou o pai. Então o pai agora diz: o meu filho estava morto e agora revi. Porque quando você mata o pai no coração, é você que morre. Quando você mata o pai no coração, é você que morre aqui na terra. Quando você mata o pai no coração, é você que morre emocionalmente. Por isso que o pai vai dizer: meu filho estava morto e agora revi. Tem muita gente achando que está viva, mas está morta. Tem muita gente achando que está viva para os céus, mas está morta na terra. Será que não está na hora hoje de você reviver? Como, pastor? Cair em si? Essa é uma manhã que Deus preparou para você cair em si. Como assim, pastor? Orar de novo, ter fé novamente, ensaiar de novo. Está difícil, mas estou nem aí, vou ensaiar, é o que me resta. Então você vai ensaiar de novo, porque é no seu ensaio que Deus vai liberar uma vitória. É no seu ensaio que Deus vai liberar uma plateia. Quem tem plateia nem ensaio vive uma falsidade. Quem tem plateia no ensaio vive uma falsa adoração. Porque secreto é você e Deus, não é você e plateia. Existe uma plateia preparada para você, para bater palma para você e dizer: verdadeiramente Deus é com ele, verdadeiramente Deus é com ela, verdadeiramente Deus está com ele. Mas não vai adiantar nada você sair daqui e falar que crê aqui e viver dissolutamente lá fora.
Eu não estou aqui te condenando, mas estou dizendo para você, tem escolhas que só dependem de nós. Não vai adiantar depois você dizer, ninguém me ajudou. Quando Jesus dizia as suas verdades, ele não jogava indireta para ninguém. Quando Jesus dizia as suas verdades, ele era direto. Porque aonde tem verdade não tem indireta. A indireta só frustra quem é confrontado por ela. E a indireta se torna uma verdade quando ela frustra você. Será que não está na hora de você hoje se levantar? Cair em si e falar, eu levantar-me-ei e vou fazer aquele curso. Eu me levantar-me-ei e vou naquela porta de emprego de novo. Eu me levantar-me-ei e não vou dar mole de novo, não vou cair na mesma cilada. Eu me levantar-me-ei e não vou cair na mesma cilada. Não vou me entregar para qualquer um. Fica de pé no seu lugar. Já levanta para ensaiar. Vocês estão aqui essa manhã, gente? Eu sei que você sente saudade da pastora Dênia, mas tinha que ser eu hoje. Tinha que ser eu. Foi mal, gente, foi mal. Me perdoe. Depois ela vem. Vamos ensaiar? O que você, dentro de você, vai ensaiar agora dizendo de verdade? Sem falsidade, hein? Perdão, gente, por favor. Não chama vocês de falso, não. Mas se você vacilar, você pode se tornar um falso. Mas não seja falso com você mesmo. A maior falsidade não é com pessoas, é conosco. Porque quem precisa crescer é você. Somos nós que precisamos crescer. Então, quando nós não crescemos, nós somos falsos conosco, com a gente mesmo. Então você não pode ser falso com você. Você precisa ser sincero com você hoje. Às vezes nós queremos ser sincero com todo mundo e com a gente é falso com a gente. A gente tolera tudo e não vive uma grande mudança. Então agora você vai orar. Você vai orar e vai falar com Deus o que você vai fazer essa semana pela fé. Que você vai levantar e se posicionar e vai dizer, eu vou me levantar e vou fazer isso. Eu vou me levantar e vou começar a fazer isso. Porque para chegar até a casa do Pai tem um tempo, não é verdade? Então, eu vou me levantar porque vai acontecer, mas eu já vou começar. Eu não cheguei na casa do Pai, mas já estou no caminho. Eu não cheguei na casa do Pai, eu não cheguei no Pai aí, não cheguei aonde precisa, mas eu já estou no caminho. Eu vou chegar, eu vou fazer e vai acontecer. Vai se cumprir sim. Você não tem identidade de porco. Você não tem identidade. A sua identidade de porco não existe. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. A sua identidade é filho do Altíssimo. Preparado para ensaiar aí? Então não ligue para quem está do seu lado não. Ensaia aí agora.